me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Quem não está me ouvindo também? Na gravação não? Sério? Fica à vontade, eu vou sentar aqui na frente. Queridos, ele mandou ficar à vontade. Queridos, nós então podemos aqui. Eu gostei muito dessa reflexão, principalmente do pastor, sobre a questão da eclésia, né, da igreja, quem é a igreja e quais as atividades eles estavam juntos. Paulo precisou ir embora por conta de um compromisso, pediu para avisar o pastor. Acabei no meio da igreja podendo fazer. O ano passado tive uma experiência muito forte com Deus, porque o meu devocional consistiu justamente no que dizia respeito à reforma protestante. 31 de outubro de 1517 foi quando Martinho Lutero cravou nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 91 teses contra a Igreja Católica, que até então era a Igreja Romana, predominantemente, tanto na política quanto na religião, também na ciência e na filosofia. E aí dava-se então o fim, efetivamente, do que nós conhecemos por Idade Média. O ano passado esse evento completou 500 anos e eu fiquei prostrado sobre as mudanças históricas da igreja. E inclusive quando nós ainda tínhamos a congregação de São Fernando, nós ministramos uma série de aulas lá acerca desse evento que foi tão marcante, tão significante para nós que somos igreja, que é a chamada Reforma Protestante. E daí o nome, né, protestante. A reforma significa dizer trazer de novo à forma aquilo que era um outro formato, trazer a forma original, reforma. Trazer uma nova forma, é justamente isso, daí a origem do nome. E dentre os diversos eventos que eu pude estudar, e pela misericórdia de Deus nós ministramos lá, principalmente na Congregação de São Fernando, uma coisa que me chamou a atenção é que em todos os momentos da história da igreja, em todos os momentos onde Deus trouxe num ato soberano o avivamento, o que eu vejo aqui presente? O estudo sistemático da palavra de Deus. Eu não sou muito praticante das campanhas, apesar de não ter nada contra. Deus abençoa e eu acredito, eu colaboro sempre que eu posso, mas a meu ver, e até essa ideia foi reforçada nesse último ano, que a única maneira do crescimento efetivo, do avivamento vir sobre nós é através dessas três coisas que o pastor falou aqui agora: na comunhão, no partir do pão, eu vou inverter a ordem, e nas orações. Tem mais um aí que a gente esqueceu, né? O que é? Nas doutrinas dos apóstolos. E aonde que eles aprenderam doutrina? Se não nas Sagradas Escrituras. Tudo bem que ali uma boa parte dos livros do Novo Testamento não estava escrito ainda, mas existia assim a lei e todos os escritos sagrados do Antigo Testamento já presente para que fosse estudado e explanado. Bom ali que era tudo fresquinho, era tudo a luz de Cristo, né? Sem ter a Bíblia completa. Imagino a graça que o Espírito Santo deu sobre os apóstolos. E é por isso que me deu a vontade esse ano, queridos, mediante a responsabilidade que o pastor nos deu, de estar trabalhando à frente dos cultos de sábado, da gente fazer um estudo sistemático desse livro que nos chama a atenção. E o meu objetivo aqui hoje, uma mensagem introdutória, eu diria assim, é chamar a atenção para duas questões importantíssimas. Primeiro, por que estudar o livro de João? Segundo, quem é Jesus para mim e para você? E é esse o objetivo, você pode ver na arte ali, ó. Nós vamos falar sobre a temática, sobre o conteúdo, sobre também
Nós vamos fazer uma caminhada, uma espécie de caminhada, trecho a trecho, passagem a passagem, evento a evento narrado pelo autor sobre esse livro. E uma das facetas é que a verdadeira face de Deus está expressa em Cristo, e é sobre isso que eu quero falar com você aqui nessa noite. A primeira pergunta que ecoa quando nós abrimos a Bíblia no Evangelho de João é: quem é Jesus? Já parou para responder essa pergunta? Se nós estivéssemos na quarta série, nós responderíamos assim: Jesus é tudo, Jesus é a vida. Se eu perguntar aqui para você hoje quem é Jesus, na quinta série nós iríamos responder assim: é a nossa razão de viver, aquelas respostas românticas, né? E apaixonadas. Entretanto, eu quero fazer uma pergunta aqui, em tom de voz um pouco mais maduro, e eu quero perguntar para você em definição. Lá em Pedro, esse ano, 1 Pedro 3,15, Pedro fala assim: olha, para que estejais preparados a responder com mansidão a todos quantos vos perguntarem qual é a razão da vossa fé. Sabe o que é isso aí? Pedro está fazendo uma orientação apostólica com relação a uma coisa que nós chamamos. Obrigado, minha irmã. Obrigado, Deus abençoe. Você quer pagar hoje o pernil? Eu não sei porque isso na cabeça. A Roberta vai pagar também. O fato é que Pedro está fazendo aí um convite para nós fazermos o quê? Uma coisa que hoje nós fazemos muito, até sem perceber, chama-se apologia. Dentro da teologia isso chama-se apologética. É uma parte da teologia que se ocupa em defender a fé. Daí vem as expressões que nós entendemos nas músicas seculares, no segmento político: apologia às armas, apologia. É justamente você defender com veemência, defender baseado em argumentos, no mínimo coerentes. Para você fazer uma apologia de qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que ter é uma boa base de argumentação. Você concorda comigo? Diz amém? Estou vendo tantos olhares aqui que estão me assustando. Você que pôs para nós olhar para você. Tá bom. Estamos olhando para você. É que eu puxei no pastor também, gosto do calor, mano. Gosto daquele negócio ali, vulgo ali. Então, eu quero fazer essa pergunta aqui, justamente para nós entrarmos aqui. Antes disso, abra sua Bíblia aí em João capítulo 21. João 21, versículo 30 e 31. Perdão, João 20, capítulo 20. 30 e 31, esse verso. Eu não quero que você se desanime, mas eu vou dar a resposta para essa pergunta logo de cara. Amém? Como nós estamos em caráter de estudo, eu gostaria que alguém se propusesse a ler. Amém? Quem pode ler para a gente? Versos 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Glória a Deus. Eu fui liberado pelo pessoal da área técnica aqui para falar sem microfone, então eu quero aqui continuar e assim fica até mais importante. O fato é que João deixa logo de cara, através desses versos, deixa claro qual é o objetivo dele ao escrever esse livro. Eu não sei se vocês puderam acompanhar com atenção aí, então eu peço, por favor, pode ler de novo, prezado. 30 e 31. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Você percebeu o que João está falando aqui? Olha, existem muitos outros sinais, até vi o pastor citar esse texto esses dias, que foram feitos por Jesus. E olha que se você olhar, por exemplo, o Evangelho de Lucas, você vai ver um evangelho que foi feito em caráter investigativo. O que significa isso? Que Lucas, ele não era discípulo de Jesus. Lucas, a pedido de um camarada chamado Teófilo,
Evangelho de Lucas, a narrativa de Lucas do Evangelho da vida de Cristo. E você pode perceber que em Lucas haveria, assim, só com base nessa afirmação, espaço para que nós tivéssemos uma quantidade muito maior de milagres e de operações que Cristo operou. Só que João foi claro aqui, dizendo que muitas das coisas que Cristo fez não foram relatadas, não foram escritas, foram apenas vividas. E João está deixando claro aqui, isso me chamou muita atenção, qual é o seu objetivo em escrever esse livro. Por que João então escreve esse livro? Entre o ano 80 e 85, lá depois de Cristo, quando Cristo já ressuscitado e já tinha subido aos céus, por que ele começa então a fazer esse relato? Qual era o objetivo de João? Está aqui, verso 31. Para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo nele tenhais a vida eterna. Esse é o resumo do Evangelho de João. Exatamente. Esse aqui é o texto central, e toda vez que você lê o Evangelho de João, você tem que ter esses versículos em mente. Por quê? Porque a estrutura do Evangelho de João é diferente dos outros evangelhos. Primeiro, vamos aqui ser justos, os críticos modernos, principalmente o pessoal da TV fechada e da internet, tem um site que chama céticos.org, alguma coisa assim. E eles dizem que os evangelhos não podem ser verdade porque são uma biografia incompleta, porque as informações são contraditórias. E aqui nós queremos esclarecer alguma coisa de caráter histórico primeiro. Primeiro que o Evangelho de João não pode ser olhado à luz dos outros. Existe uma palavrinha que coloca Mateus, Marcos e Lucas no mesmo grupo. Essa palavrinha chama-se sinóticos. E o que são evangelhos sinóticos? Que podem ser lidos como um conjunto de uma mesma obra, que pode haver um grande número de semelhanças, de intersecções, de ligações entre eles. E João, por que não se encontra nesse grupo? Percebe? É fácil. Alguns detalhes da estrutura e do conteúdo desse livro vão nos mostrar, primeiro, que ele não estava preocupado em mostrar Jesus aos judeus, como era o caso de Mateus, por exemplo. Por isso nós abrimos o Evangelho de Mateus, e a primeira coisa que nós vemos é o quê? Capítulo 1 de Mateus, alguém me ajuda? Genealogia. Por que genealogia em Mateus e em Lucas? Justamente para que ficasse claro para os judeus, e isso aqui agora é importante, nós lembramos lá atrás, que Deus chama Abraão e fala: de ti eu farei uma grande nação. Então tinha que primeiro o Messias ser descendente de quem? De Abraão. Amém ou não amém? E segundo, a outra profecia era que seria da raiz de Davi. E qual era a única maneira de provar para um povo absolutamente religioso que Jesus era da descendência de Abraão e era da raiz de Davi? A genealogia. É por isso que Mateus começa com essa narrativa. Segundo, Marcos escreve aos romanos, aos crentes, principalmente aos crentes de Roma. Por isso que lá em Marcos você vai ver traços da cultura romana muito presentes, muito próximos. Eu acho interessante isso porque o Império Romano tinha uma característica: ele dominava uma determinada nação e, em se encantando, em gostando, em algo que lhe agradasse, fosse encontrado naquela cultura, daquele povo dominado, aquilo tudo era permitido que fosse levado à frente como um legado. Quer um outro exemplo disso? A filosofia grega. É uma cultura que ficou tão misturada que depois de um determinado tempo, a filosofia grega e o mundo romano estavam tão entrelaçados que ficou conhecido por alguns, e alguns historiadores chamam aquilo de Império Greco-Romano. Quer dizer, a filosofia grega com a política romana e com o poder bélico de Roma. É justamente essa característica que Marcos vai trazer nos traços literários no relato da sua obra. Terceiro, Lucas escreve para quem? Para os gentios. E o apelo de Lucas é de acordo com a sua profissão. Percebe que é onde mais vai haver cura?
relato segundo Lucas, porque por causa da sua profissão. É importante relembrarmos que Lucas era médico, mas no contexto de Lucas ele era um médico filântropo. Todo mundo sabe o que é filântropo aqui? Amém? Fala que sabe, você vê, Roberta? A Roberta não sabe, ela faz assim pra mim. Mas ela não sabe, mas ela não, pastor, eu não sei do que. Espírito evangelístico. Hã? Exato. Filântropo, isso. Filantropia é o que o Bodrino faz. É uma instituição, é uma atividade sem fins lucrativos, amém, irmã? Depois eu tomo uma prova. Fique esperto. Vai comer sanduíche de pernil amanhã. Já perdeu. Lucas era um médico filântropo, e aí, percebe que eu acho interessante esse aspecto. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo fala, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente quem? Lucas está comigo. E ele era um camarada literalmente centrado na sua atividade e no seu ministério, até o último momento, porque 2 Timóteo capítulo 4 foi escrito entre anos 60 e 67, foi quando Nero colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. E ali a perseguição, os cristãos cresceram. E ali Paulo, segundo a história, ele está escrevendo o capítulo 4 de 2 Timóteo, da carta de Timóteo. Naquele determinado trecho da narrativa, ele é tirado da prisão. E o primeiro julgamento acontece. É por isso que existe ali uma interpolação. Quer dizer, ele volta falando de outro assunto. Porém, ele começa fazendo umas... Depois você lê o capítulo 4 de Timóteo, é muito interessante. Ele começa fazendo orientações de ordem pastoral para Timóteo, fala, conjure perante Deus e perante os homens que pregam insistentemente, quer ser oportuno, quer não, porque haverão tempos entre os homens, e começa a falar, e depois do versículo 6 em diante ele fala, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por sacrifício de libação. Eu acho interessante que ele foi tirado da prisão, o julgamento dele começou, mas não houve nenhuma sentença, ele voltou e retomou a escrita da carta. E é nesse momento que ele cita Lucas, e voltando agora à questão do Evangelho de Lucas, ele tem essa... Pois não, pastor? Quando Lucas escreve tanto o Evangelho de Lucas como de Atos dos Apóstolos, ele fala que ele teve que aplicar um zelo, uma diligência para ele pôr em ordem os fatos. Por quê? Porque exatamente ele estava escrevendo para um povo que era os célebres da época. Os pensadores da época eram os gregos. E o Evangelho de Lucas tinha esse objetivo, alcançar esses pensadores. Exatamente. Tanto é que foi um célebre da época, da cultura grega, que pagou, financiou. Falou, quando você quer fazer um relato da obra da vida da obra de Jesus aí, dos judeus aí? Vai lá. Por isso que ele começa no livro de Atos assim, fiz o primeiro tratado, Teófilo, ele está prestando contas àquele que era então o mantenedor dessa obra literária, dessa investigação que é Lucas. E o quarto e último relato aqui, é o qual nós estamos abordando, é o livro de João. Eu só quero aqui nessa noite te fazer entender a importância de nós estudarmos esse livro. Nós não vamos entrar em detalhes, em trechos, em textos do livro aqui nessa noite, porque eu pensei nesse primeiro contato em fazermos através de uma mensagem introdutória, alertar você da importância. Por que estudar esse livro? Judeus, Mateus escreveu, Romanos, Marcos escreveu, Gentios, os gregos, Lucas escreveu, e João escreveu para quem? E no tempo ele também é o quarto. Não no tempo, ele é entre o ano 80 e 85, um dos últimos evangelhos a serem escritos. Por que então, se já havia tanta coisa escrita? Qual que é o objetivo de João? Nós lemos aqui, segundo o texto referência para esse primeiro encontro, que é justamente o objetivo dele alcançar um povo que não é judeu e nem grego, e não é nem gentil. Existem na narrativa do Novo Testamento 3 grupos de pessoas, grave isso. Isso vai servir para você elucidar muitos textos da Bíblia Sagrada. Existem os judeus, existem os gentios, e existe a
são os judeus? Os descendentes de Israel, da raiz de Abraão. Isso. Ajuda aí, você tem que entender isso. Todo mundo faz assim? Todo mundo faz assim, como esse pastor. Esse mal pega. Então os judeus são os filhos de Abraão, descendentes de Israel, que é o antigo Jacó, né? Amém? Esses são os judeus. E os gentios, quem são? Todos que não forem judeus. Né? Esse aí mesmo, né? Ele também falou isso aí. Então, os judeus, os gentios, que são os não judeus. Onde você nasceu? Na África, que não é o meu caso. É gentio. Eu não entendi mais. Onde você nasceu? Na Alemanha, que é onde a gente veio. Né? Tem um sangue europeu, não sei porquê. Assim. Onde você nasceu? Eu nasci na Etiópia. Não, então você é gentio, você não é judeu. Isso aí nos ajuda a discernir muitos contextos e muitas falas bíblicas que às vezes nós confundimos. Quer um exemplo básico? Existem promessas que são só para Israel, sabia? Existem promessas na Bíblia que são só para os gentios. Existem condenações que são só para Israel. Então, é importante você saber que João, ele estava escrevendo para o terceiro grupo, que não é nem gentil, nem judeu. O que João estava fazendo? Ele estava escrevendo para quem então? Por lógica, por eliminação, né, judeu? Se desejaram entender que Jesus era Jesus de fato. Exato. E esse grupo aí nós chamamos de igreja. Por quê? Porque através de Jesus, e é isso que Paulo fala em Gálatas, à medida que eu for citando, se o senhor lembrar a referência, me ajuda, porque o senhor é bom nisso. A questão de Paulo falar diante de Cristo agora não tem nem judeu, nem grego, Nem bárbaro, nem bárbaro, e nem cita. e nem então, glória a Deus, isso é muito bom. Bárbaro. Bárbaros, né? Sabe quem que é os bárbaros? Só você lembrar no Conan, o bárbaro. É isso mesmo. Tudo pela força e violência. Os bárbaros eram aqueles que iam tudo pela força e pela violência. Conan, o bárbaro, é tirado dessa raiz. E eles eram conhecidos justamente por não ter piedade de comum. Daí o termo barbaridade. E quantos bárbaros aqui do nosso meio tinha aqui, né? Fala a verdade, olha a cara de Davi. Esse menino, quando era pequeno, era um problema. Tinha uma arte lá, cadê? Pode ver que foi o Davi, já estava incluído. Não, mas um mais terrível. Sabia que ela ia falar. Sabia. Quem é o mais bonito, irmão? Tiago. Tá bom. Vamos tirar o professor da linha. Vamos deixar. Já está perdendo até os cabelos. A pergunta é: quem é Jesus? Primeira pergunta que eu quero deixar aqui nessa noite é: quem é Jesus? Por quê? Por que essa pergunta é importante? É o Salvador. Bom, essa é a visão de quem o aceitou. Essa é a visão da igreja. Filho de Deus. Essa é a mensagem central do Evangelho de João. Muito bom isso. Aí eu pergunto: por que é importante nós estudarmos e sabermos quem é Jesus? Dentre 1 milhão de coisas que nós poderíamos apontar aqui, e se eu perguntar aos irmãos também poderiam apontar, por da nossa cultura, que é o quê? Pulverizada. O que é pulverizada? Tudo espalhado no mundo. Hoje, na era da informação, nós temos um Jesus na internet, né? Jesus. Tem gente que é mais crente do que Enoque. Enoque foi levado como Deus, né? Tem gente que se abre o Facebook da pessoa, você acha que ela é mais crente do que Enoque. Tem um Jesus na TV, que esse aí é o que sustenta, né? Tem outro Jesus lá que está sempre pronto a te abrir uma porta, né? Algo porteiro. Tem um Jesus agora que é moda
Inclusive no meio cristão tem um grupo que está aderindo a uma teologia chamada teologia da libertação. Alguém já ouviu falar? Não? Aonde nela, alguns exemplos básicos. Os milagres, alguns da Bíblia não são literais, são ilustrações. Aonde Jesus é um ser revolucionário e ele tem uma forte inclinação ao socialismo. Onde Jesus não é o Messias, senão um revolucionário, por causa do discurso, principalmente ao seu próximo, né? Dar ao seu próximo, do viver ao outro, do viver para o outro. E é justamente esse o meu impasse com alguns amigos lá da faculdade com relação ao socialismo, porque o que para eles é a justiça social, para mim é o sermão do monte. O que para eles é a justiça social de Karl Marx, que é o pai do socialismo, né? Para mim é um sermão do monte. Alguém se apropriou dele. Mas enfim, vamos adiante. A questão aqui é Jesus. Existe um autor chamado Peter Griffith, de um livro que foi um dos primeiros livros que eu ganhei do meu irmão, e aquele me chamou a atenção. É um livro que chama-se Jesus e Sócrates, o Debate. E esse livro é o desenrolar de um romance. Eu digo romance por causa do estilo da literatura. E é romance porque é justamente algo ilustrativo, uma fábula, né? E o autor é um autor cristão, esse Peter Griffith, e ele narra a possibilidade de Cristo, de Sócrates surgir um dia numa das principais universidades no campus de filosofia lá dos Estados Unidos da América. E ele começa a narrar isso, porque ele é um estudioso de Sócrates, e ele começa a narrar esse possível surgimento. Imagine só, se num determinado dia, no porão dessa universidade, acordasse um homem de um sono milenar chamado Sócrates. Sócrates, para quem não está inteirado, é o principal nome da filosofia. Sócrates, para quem não está claro, é o principal nome da filosofia grega. Melhor dizendo. E aí, nesse romance, para alguns eles só jogam no Corinthians. Mas para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui, para ficar mais próximo da gente esse discurso. A nossa era cristã, o nosso mundo ocidental é dividido em duas eras. Antes e depois de a filosofia grega, que é a principal filosofia ocidental, ela é dividida antes e depois de Sócrates. Quando a gente começa lá no curso de filosofia, lá no primeiro semestre da faculdade, eu tive essa matéria, os pré-socráticos, quer dizer, aqueles que vieram antes de Sócrates, os primeiros pensadores. Só para você ter uma ideia do peso que esse nome tem dentro do pensamento grego. E aí esse autor começa a trazer uma série de discussões, porque no romance dele, Sócrates um dia... Eu estou perdido na hora aqui. Está acabando já, não é? Ele começa a discutir sobre a nossa cultura, sobre a nossa civilização, sobre o que é mesmo revolução. Aí, gente, só para você ter uma ideia, um dos exemplos é uma moça que torna-se a sua tutora, ela fala, vamos a tal lugar, vamos, espera aí que eu vou pegar o carro. Ele fala, o que é carro? Fala, são objetos que nos levam onde nós queremos e tal, e nos levam muito mais rápido. E aí Sócrates começa a questionar, dizendo assim, mas para que tão rápido? Se eu vou perder o prazer de uma longa caminhada ao seu lado e assim podemos conversar. É justamente esse tipo de questionamento sobre a nossa cultura, sobre a necessidade de consumo que Sócrates vem fazendo. Só que não é isso que eu quero levantar aqui nessa noite. E esse livro me chama a atenção porque segundo esse autor, Sócrates e Jesus têm algo muito semelhante. Eu perguntei quem é Jesus aqui justamente por isso, porque quem é Jesus à luz, por exemplo, dessa filosofia? O método dos dois era muito parecido. Nenhum dos dois escreveu uma linha só. Ambos não cursaram a faculdade. Se você olhar de uma ótica humana, você vai ver muita coisa parecida entre Sócrates e Jesus, não? Inclusive, algumas das falas de Jesus eram registradas já antes que foram ditas por Sócrates. Muita coisa da ética de Sócrates é vivida e aplicada por Jesus até no Sermão da Montanha. E aí eu pergunto, Jesus é mesmo o mero ser da filosofia? E é essa a questão que João vem levantar para nós aqui. Jesus é mesmo um grande filósofo, como alguns pensadores modernos querem relatar? Ou
respeito muito esse autor, isso para mim é uma abordagem muito rasa, porque seria mesmo, à luz do Evangelho de João, agora eu quero fazer papel de crítico aqui, à luz do Evangelho de João, seria mesmo Jesus apenas alguém que se assemelhou a Sócrates? É óbvio que não. Muito claro que não. Existe um outro pensador moderno chamado Clóvis de Barros. E ele vem dizer o seguinte, ele faz comparação a um outro, entre Jesus e um outro pensador grego, que foi discípulo de Platão. Sócrates, depois vem Platão, depois vem Aristóteles. Da academia de Platão sai Aristóteles. E aí, esse camarada hoje em dia, se você quiser, depois eu te mando um vídeo, ele faz um paralelo, ele começa a falar algo semelhante entre os dois personagens, ou as duas personagens, se é assim que eu devo dizer. Ele fala que Jesus foi um subversivo no judaísmo, e Sócrates foi um subversivo na academia, e Aristóteles foi um subversivo na academia de Platão. Quer dizer, ambos nasceram em culturas das quais foram revolucionários. E o pensamento de Aristóteles revolucionou a ética e a lógica, etc, etc. Mas Cristo, como sabe que era, esse professor da USP fala, eu fiquei encantado com esse vídeo. Cristo, como sabe que era, responde a principal questão da vida. O que é que faz a nossa vida ter sentido? Dentro da filosofia você vai encontrar um monte de perguntas absurdas. O que é que faz a nossa vida valer a pena? E aí, segundo esse professor, o que eu entendo? Que Jesus falou o seguinte, que o melhor da vida, e ele usa uma expressão grotesca, um filé mignon da vida, ele fala, é a vida que é vivida para o outro. E essa é a maior lição de Jesus. E esse professor da USP, nitiniano, para mim, ele era um ateu, até ouvi ele falar isso. Ele começa a dizer que essa mensagem, até hoje, não é um pastor falando, um professor de filosofia. E essa mensagem até hoje provoca impacto nos espíritos das pessoas que ouvem, e que, se falada com veemência, provoca mudanças. Queridos, a verdade do Evangelho, ela transcende os séculos e as culturas e vem se perpetuando até o final dos nossos dias. Quem é Jesus? Seria mesmo apenas alguém que nos deu a receita de uma vida que vale a pena? Essa é a reflexão que Deus colocou no meu coração para esse primeiro contato. Quem é Jesus e por que nós estudarmos esse livro? Todo mundo aqui ouviu falar do livro Código da Vinci? Esse chamou a atenção, né? Esse foi um rebuliço, né? Imagina. E por algumas críticas, ele foi considerado um best-seller. Eu falei, um grande best-seller. No qual Dan Brown, ele começa a narrar a história de Cristo de uma outra ótica e começa a colocar casos amorosos que Cristo fez e começa a dizer que o cristianismo era uma armação da igreja romana, da igreja católica romana, e que isso que nós lemos hoje é puro misticismo. Mas eu não vou entrar em detalhes porque eu vou chocar você com o que o livro diz. O fato é que numa feira de livros em Frankfurt, ele diz assim, olha, a humanidade não precisa mais de Deus. Abre aspas. Ela pode desenvolver uma nova forma de consciência coletiva e, com a ajuda da inteligência artificial, que cumprirá a função da religião, e isso vai transformar o conceito de Deus. Fecha aspas. Dan Brown está dizendo o seguinte: a inteligência artificial vai evoluir de tal forma que nós vamos gerar uma consciência coletiva capaz de pensar as nossas questões coletivas, sociais, em grande escala. Isso vai tornar Deus desnecessário. Deus já é desnecessário na nossa cultura. E eu pergunto, quem é Jesus, queridos? Seria mesmo esse ser que Dan Brown pinta nesse livro? Seria mesmo? Quem é Jesus para você?
Já estou terminando, não terminando. Tem que dar uma sacudida em vocês de vez em quando, senão vocês dormem. William Barclay, um outro escritor, nos dá as 4 dimensões de Cristo. Alguém abre, por favor, Apocalipse capítulo 4, versículo 7. As 4 facetas de Cristo, segundo William Barclay, no Novo Testamento. Já estou terminando. Eu quero que a pessoa que for ler, que leia pausadamente, porque nós temos aí uma série de descrições que esse autor atribui às faces de Cristo nos 4 evangelhos. Amém? Quem me ajuda? Por favor, pastor. 4, 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão. Olha aí, só um minutinho. Esse leão, segundo William Barclay, é a face de Cristo expressa em Mateus. Em Mateus ele é o leão. Pois não. E o segundo animal semelhante a um bezerro. Novilho. Esse aí é o sacrifício perfeito expresso em Lucas. Então, a figura, o animal ou a imagem que vai representar Lucas, que vai representar Cristo no Evangelho de Lucas, é o novilho ou o bezerro. E tinha um terceiro animal, o rosto como de um homem. Esse homem aí é Marcos, o servo. Percebe que eu falei dos traços da cultura romana? E era uma cultura que dominava, então, a cultura judaica. E aí, o servo perfeito. Aquele mesmo que chegou por diante de Pilatos e ficou quietinho. É o mesmo Cristo que ouviu uma pergunta de Pilatos e falou: você que está dizendo que você deu. Porque sabia que era um crime político se aclamar rei diante do imperador ou diante do domínio de Roma. Então esse é o servo perfeito. Filipenses 2,5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma humana e achado nas formas de servo, foi fiel até a morte de cruz. Amém? E o último, qual que era? E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E esse animal é justamente o animal que nós podemos ver na representação de João. Eu te convido a estudarmos juntos o Evangelho de João, justamente por isso, porque é essa face de Cristo que é revelada ali. Por que, irmão Tiago? Eu aprendi hoje isso. Porque a águia dos pássaros, ela é a única que pode olhar diretamente para o sol sem se cegar. O que isso eu entendo, segundo esse autor? Fenomenal. Ele disse o seguinte, que João é o único autor que, através de Cristo, olha diretamente para a glória de Deus sem cometer nenhum deslize. Não que os outros tenham cometido, mas o foco dele é a glória de Deus em Cristo. Não existe mais nenhum outro detalhe nesse evangelho. Não existe mais nenhuma outra preocupação em João se não revelar a pessoa de Deus através de Cristo Jesus. Isso é de uma profundidade enorme, queridos. Isso é de uma grandeza descomunal, diria eu hoje. Inclusive no mundo das artes, se você vê essas representações, você vai ver que cada um desses desenhos representa um dos evangelhos. Essa não é uma leitura minha, não sou eu que criei essa simbologia, mas é um escritor conceituado. Se você quiser, depois eu posso te passar todo a referência bibliográfica da minha pesquisa. Eu acho muito interessante porque João ele é representado justamente por isso. O nosso Jesus não é o Jesus da internet. O nosso Jesus não é o Jesus das seitas. O nosso Jesus não é o Jesus que está ali para te abençoar financeiramente apenas. O nosso Jesus não é o Jesus que está ali ungindo sal, fazendo 1 milhão de coisas para depois sejam vendidas aos tacos na fé. O nosso Jesus ele é Deus. Amém. O nosso Jesus ele é assim. Glória a Deus. É o mesmo que lá na festa dos tabernáculos
João capítulo 7, 3 ao 5. Ele chega e diz assim: eu sou a luz do mundo. Eu quero até fazer uma correção aqui. Na quinta-feira eu disse que a iluminação do templo era precária, mas eu me enganei. Era justamente o contrário. É porque a iluminação do templo era perfeita. Jesus olha para aquela iluminação e fala assim: olha, eu sou a luz do mundo. É o mesmo Jesus que lá no capítulo 4, diante de uma mulher, ele usa a simbologia daquilo que ela estava fazendo para revelar a sua divindade. Ele fala assim: você conhecera quem te pede dessa água? Ele estava pronto a revelar a sua face divina em todos os momentos da sua trajetória. E voltando ainda para João capítulo 7, na festa dos tabernáculos, existia uma crença rabínica, como eu pude dizer aqui também na quinta-feira, que existiam muitos rabis naquela época, que o Messias voltaria. Isso é literatura paralela, tá? Isso não é a Bíblia que diz, isso é história. Existia uma crença rabínica que o rabi ia, o Messias, o enviado de Deus, o libertador de Israel, ia vir e ia se assentar, ia ficar em pé sobre o telhado do templo e ali ia aclamar a salvação, assim como está escrito em Isaías capítulo 60, se eu não me engano, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Acho que é 60, se eu não me engano. 60 inimigos. O Espírito do Senhor no ungido está sobre mim para proclamar. Só que Jesus rejeitava essa ideia. E ao mesmo tempo que ele rejeitava, nós podemos notar aí que nesse trecho de João capítulo 7, os irmãos dele vão falar assim: ó, você não quer ser conhecido? Vai para tal lugar. Você não quer ser conhecido? É esse Jesus da fama que os irmãos dele queriam que ele fosse para Jerusalém para fazer os milagres dele. É esse Jesus da fama que nós não conhecemos. É justamente esse Jesus, o inverso desse Jesus, que o Evangelho de João está mostrando para nós aqui nessa noite. E aí eu pergunto: quem é Jesus para mim e para você, querido? Eu te desafio a vir esse sábado que vem nós teremos o trabalho das irmãs, mas no dia do próximo sábado, dia 18, nós teremos o evento das irmãs. E é justamente pensando nessa dinâmica das datas que eu pensei nessa mensagem introdutória, para te dar um apreço, dar uma pequena pincelada sobre quem é Jesus e a importância de nós estudarmos o Evangelho de João. Amém? Eu convido você, eu desafio você a convidar as pessoas também. Amém? Eu convido você e eu desafio você a estimular os irmãos a virem também, porque eu acredito que essa palavra revelada, ela produz vida. E esse tema, essa temática, vai nos ensinar a voltar a ver Jesus de uma outra perspectiva, porque às vezes nós confundimos Jesus com o nosso melhor amigo, nós confundimos Jesus com o nosso patrão, nós confundimos Jesus com o nosso pastor, nós confundimos Jesus com o nosso líder, nós confundimos Jesus com o nosso cônjuge, mas Jesus é Jesus, Jesus é Deus, Jesus é aquele que disse: eu e o Pai somos. Glória a Deus. Jesus é Deus. Aleluia. Eu creio. Ele está aqui nessa noite. Amém. Pode fechar os seus olhos. Você crê que Jesus é Deus? Você crê que Jesus é Deus? E como Deus, Ele sabe de tudo, sabe da sua necessidade, sabe quem você é, sabe onde começa a apertar o sapato. É desse Jesus que nós estamos falando aqui nessa noite. Graças a Deus, eu creio que não. É desse Jesus que tem a plena consciência de quem eu sou, de até onde vão os meus limites, de até onde eu vou aguentar. Ele sabe quando a corda vai arrebentar e segura pelas mãos sozinho. Eu convido você a conhecer ainda mais esse Jesus. Eu quero dar para você essa noite. Senhor Jesus, nós falamos do teu nome aqui nesse lugar. Eu não falei de outra coisa senão sobre a sua divindade, senão a tua palavra. E nessa traz alegria para o nosso coração. eu te peço que o teu Espírito Santo nos encha com a certeza de que o Senhor é Deus. E o Senhor está conosco em todo o tempo, Pai. Que a nossa vida, Senhor, esteja voltada em conhecer o Senhor, ó Deus. Que a
nossa vida esteja voltada, Senhor, em fazer, ó Pai amado, a Tua vontade. A Tua palavra diz que quem conhece Jesus conhece o Pai. E é nessa noite, ó Pai, que nós queremos declarar, ó Deus, permita-nos conhecer cada vez mais o Senhor. Permita-nos avançar nesse conhecimento para a glória do Teu nome. E assim, ó Deus, na mesma fé eu te peço, cura as nossas feridas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, levanta os que estão caídos nessa noite, em nome de Jesus. Cura os que estão enfermos para a glória do Teu nome, Pai amado. E nós te glorificaremos, nós te exaltaremos, ó Pai. Ser conosco, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe. Nosso pastor. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Amém. Melhor de ficar em casa, ouvir a palavra de Deus, né? Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento de Deus nosso Salvador. Um homem filósofo mesmo, né? Você tem uma inclinação para isso, pode ir que vai dar um bom filósofo, né? Glória a Deus por isso. E é interessante, eu estava observando, né, aqui, graças a Deus que a igreja aqui está sendo abençoada, porque tem 3 linhas aqui de obreiros do Senhor, né? O presbítero Daniel é aquele evangelista, né, que está lá preocupado em levar a mensagem da cura, da libertação. Eu já sou mais o pastor na correção e esse é o filósofo. Esse versículo de Apocalipse citado por ele é tremendo. Isso revela, porque na verdade é um evangelho vistos de 4 ângulos diferentes. Mateus, quando ele escrevia, ele olhava para o povo, o judeu. E por que é representado pelo leão? Porque o leão é o rei dos animais. Então, Jesus, ele era esperado pelo povo judeu como chegasse alguém que dominasse, tomava as rédeas, e na verdade eles começaram até a rejeitar Jesus por esse motivo. Já o segundo, o bezerro é mais trazido para o lado do boi, que era o animal usado para arar a terra, era aquele trabalhador, o escravo sofredor. Deus pensava nos romanos, que eram soldados, era, né, trabalho duro e guerras e tanta coisa mais. E já Lucas não, Lucas é visto como um homem. Por quê? Porque os gregos trabalham a perfeição, a filosofia, né? Peraí, se isso é verdade tem que ser comprovado, senão não acreditavam muito no milagre. Então eles mostravam Jesus como um homem perfeito, sem falha, sem mancha. E João não, João abrange o universo, né? O teor do Evangelho de João, apresentar Jesus como Filho de Deus, e que crendo nele, teremos vida eterna. É lindo, é maravilhoso, é muito bom. Evangelho de João, indicado para os novos convertidos. Sabe por quê? Porque traz a linguagem que nós precisamos, né? Nós não estamos preocupados em saber se Jesus é ou não é rei, nós estamos preocupados porque nós precisamos de um Salvador. E João apresenta Jesus como esse Salvador. Amém? A lei indicava para um Salvador. E agora nós já temos Salvador, então não precisamos mais da lei. Amém? Parabéns, é isso aí mesmo. Vamos incentivar o pessoal para vir, né, irmãos? Culto de oração, ensino, como foi dito aqui, né? Perseveraram na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Partir do pão, orações e comunhão. Deus abençoe todos vocês. Levante as suas mãos, o Tiago já orou, né? Não vou fazer que nem o outro, não. Nós vamos desfazendo da palavra dele, eu vou orar de novo, mas desfez já, né? Então vamos deixar só a oração dele e vamos dizer assim: que o amor, essa tosse, sai para ele. Que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre cada vida, cada coração, hoje
e para todos sempre, todo o povo de Deus diga. Amém. Deus abençoe a todos.